Eu tinha apenas 12 anos quando meu pai saiu de casa. Até hoje me lembro daquela noite como se tivesse acontecido ontem. Minha mãe estava chorando na cozinha enquanto ele colocava algumas roupas em uma mala. Eu e meu irmão mais novo observávamos tudo sem entender direito o que estava acontecendo. Durante semanas, as discussões entre eles haviam se tornado frequentes, mas eu jamais imaginei que terminariam daquela forma. Antes de sair, meu pai apenas disse que precisava ser feliz e que um dia entenderíamos sua decisão. Logo depois entrou no carro e foi embora. Na época, achei que ele voltaria alguns dias depois. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e os meses viraram anos. Descobrimos que ele estava morando com outra mulher em uma cidade próxima. Enquanto isso, minha mãe precisava trabalhar em 2 empregos para sustentar a casa. Houve períodos em que faltava dinheiro até para coisas básicas. Muitas vezes ela fingia não estar com fome para que eu e meu irmão pudéssemos comer um pouco mais. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, nunca falou mal do nosso pai. Quando eu perguntava por que ele tinha ido embora, ela apenas respondia que algumas pessoas fazem escolhas das quais se arrependem mais tarde. Eu não entendia o que ela queria dizer. Conforme fui crescendo, a raiva tomou conta de mim. Enquanto via os pais dos meus amigos participando de aniversários, formaturas e momentos importantes, o meu parecia ter desaparecido completamente. Ele raramente telefonava. Em alguns anos nem sequer lembrava do meu aniversário. Aos poucos, deixei de esperar qualquer contato. Decidi que não precisava dele. Estudei muito, consegui um emprego e comecei a construir minha própria vida. Meu irmão fez o mesmo. Já minha mãe continuava sendo a pessoa mais forte que eu conhecia. Apesar de todas as dificuldades, nunca desistiu da nossa família. 15 anos se passaram. Eu tinha minha própria casa, um bom trabalho e acreditava que aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Então, em uma manhã comum de segunda-feira, alguém bateu à minha porta. Quando abri, senti meu coração parar por alguns segundos. Era meu pai, mais velho, com os cabelos grisalhos e uma expressão cansada que eu nunca tinha visto antes. Durante alguns instantes ficamos apenas nos encarando. Eu não sabia o que dizer. Ele também parecia não encontrar as palavras certas. Finalmente, com os olhos cheios de lágrimas, falou algo que jamais imaginei ouvir. Eu preciso da sua ajuda. Naquele momento, toda a raiva que passei anos carregando voltou de uma vez. Mas eu ainda não sabia que a história por trás daquele pedido era muito mais complicada do que imaginava, e que a verdade sobre os últimos 15 anos mudaria completamente tudo o que eu acreditava saber sobre meu pai. Fiquei alguns segundos sem conseguir responder. Durante 15 anos imaginei diversas vezes como seria reencontrar meu pai. Em algumas dessas fantasias eu o ignorava completamente. Em outras dizia tudo o que havia guardado dentro de mim durante tantos anos. Mas nenhuma delas se parecia com aquela situação. O homem que estava diante de mim não era o mesmo que saiu de casa carregando uma mala e deixando uma família para trás. Parecia cansado, abatido e muito mais velho do que sua idade sugeria. Mesmo assim, a mágoa continuava viva. Convidei-o para entrar, mais por curiosidade do que por vontade. Sentamos na sala e o silêncio tomou conta do ambiente. Depois de alguns minutos, ele começou a falar. Contou que os primeiros anos após abandonar nossa família pareciam ter sido a melhor decisão de sua vida. A nova relação estava indo bem, ele havia conseguido uma promoção no trabalho e acreditava que finalmente tinha encontrado a felicidade que procurava. Mas as coisas começaram a mudar. A empresa onde trabalhava enfrentou problemas financeiros e acabou fechando. Sem emprego, as dificuldades surgiram rapidamente. A mulher por quem havia abandonado tudo começou a se afastar. As discussões se tornaram frequentes e alguns anos depois, ela também o deixou. Sozinho, ele precisou recomeçar praticamente do zero. Enquanto contava sua história, eu não conseguia sentir pena. Parte de mim acreditava que ele estava apenas colhendo as consequências das próprias escolhas. Então ele revelou algo que me deixou em choque. Alguns meses antes, havia recebido um diagnóstico grave de saúde. Precisaria passar por um tratamento longo e caro. Sem emprego fixo, sem economias e sem ninguém para ajudá-lo, percebeu que não tinha para onde ir. Foi por isso que decidiu nos procurar. Eu sentia uma mistura de raiva e incredulidade. Durante os momentos mais difíceis da nossa vida, ele não estava presente. Quando minha mãe trabalhava até a exaustão para colocar comida na mesa, ele não apareceu. Quando meu irmão precisou abandonar um curso porque não tínhamos dinheiro, ele não apareceu. Quando eu me formei, consegui meu primeiro emprego e construí minha vida, ele também não apareceu. Mas agora que precisava de ajuda, estava ali na minha frente. Antes que eu pudesse responder, ele disse algo inesperado. Contou que havia tentado nos procurar várias vezes ao longo dos anos, mas sempre desistia por vergonha. Sabia que tinha destruído nossa família e acreditava que jamais seria perdoado. Enquanto falava, seus olhos se enchiam de lágrimas. Pela primeira vez, parecia realmente arrependido. Mesmo assim, eu não sabia o que pensar. Depois de alguns minutos, pedi que fosse embora. Disse que precisava de tempo para processar tudo aquilo. Ele concordou sem discutir. Antes de sair, entregou um envelope e pediu que eu o lesse quando estivesse sozinho. Naquela noite, sentei na cozinha olhando para aquele envelope durante horas. Eu não fazia ideia de que o que estava escrito ali revelaria um segredo guardado por 15 anos e mudaria completamente a maneira como eu enxergava o passado da nossa família.
Naquela noite, depois que meu pai foi embora, fiquei olhando para o envelope por muito tempo. Parte de mim não queria abri-lo. Outra parte precisava saber o que havia ali dentro. Finalmente respirei fundo e retirei as folhas dobradas. Era uma carta escrita à mão. Logo nas primeiras linhas, percebi que aquilo não era apenas um pedido de desculpas. Meu pai contava detalhes sobre os anos que passaram depois que ele saiu de casa, mas havia algo muito mais importante. Segundo ele, a história que eu conhecia não era completa. Durante anos, acreditei que ele simplesmente decidiu abandonar nossa família para viver com outra mulher, mas na carta, ele afirmava que os problemas começaram muito antes. Meu pai contou que meses antes da separação, havia descoberto que estava acumulando dívidas enormes por causa de um negócio que fracassou. Os valores eram tão altos que ele temia perder a casa e deixar minha mãe e nós dois sem nada. Desesperado, tentou resolver tudo sozinho, mas a situação só piorava. As cobranças aumentavam, os credores ligavam diariamente e ele começou a acreditar que estava arrastando toda a família para o fundo do poço. Então li uma frase que me deixou completamente paralisado. A mulher por quem eu fui embora não foi o motivo da separação. Ela apareceu depois. Continuei lendo sem acreditar. Segundo ele, as discussões constantes entre meus pais naquela época não eram apenas sobre traição ou falta de amor. Eram sobre os problemas financeiros que ele escondia. Meu pai afirmava que decidiu sair de casa acreditando que sozinho poderia resolver tudo mais facilmente e evitar que a família sofresse as consequências das dívidas. Foi uma decisão terrível, mas, segundo ele, acreditava estar protegendo a gente. Eu não sabia se acreditava naquilo. Depois de 15 anos, era difícil separar a verdade das justificativas. Porém, havia mais. No final da carta, ele revelou algo que ninguém da família sabia. Durante vários anos, enviou dinheiro anonimamente para ajudar minha mãe. Pequenas quantias que apareciam de tempos em tempos e que ela sempre acreditou vir de antigos amigos da família. Meu coração começou a acelerar. Eu me lembrava daquele dinheiro. Em alguns momentos difíceis, aquelas transferências haviam nos ajudado a pagar contas importantes. Será que ele estava falando a verdade? No dia seguinte, levei a carta para minha mãe. Quando ela terminou de ler, ficou em silêncio por vários minutos. Então, para minha surpresa, começou a chorar. Eu esperava que dissesse que tudo era mentira, mas não foi isso que aconteceu. Com a voz trêmula, ela confirmou que sabia de parte daquela história. Disse que realmente existiam dívidas graves e que meu pai havia tomado decisões horríveis tentando resolver a situação. Mas também admitiu que nunca nos contou a verdade completa porque queria nos proteger. Eu estava sem palavras. Durante 15 anos, construí uma imagem do meu pai como o grande vilão da nossa história. Agora, de repente, descobria que havia muito mais por trás daquele passado. Mas antes que eu pudesse decidir o que fazer com essa nova informação, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quando atendi, ouvi uma voz nervosa do outro lado da linha. Era um médico. Meu pai havia passado mal e sido levado às pressas para o hospital. E a situação era muito mais grave do que ele havia me contado. Assim que desliguei o telefone, senti um frio percorrer meu corpo. Poucas horas antes, meu pai estava sentado na minha sala tentando explicar os erros do passado. Agora, estava em um hospital lutando pela própria vida. Eu e minha mãe saímos imediatamente. Durante todo o trajeto, ninguém falou uma palavra. Cada um parecia perdido nos próprios pensamentos. Quando chegamos, encontramos meu irmão na recepção. Alguém havia conseguido seu número e o avisado também. Fazia anos que nós três não estávamos juntos por causa do nosso pai. A situação era tão surreal que parecia um sonho. O médico nos levou para uma sala reservada e explicou que o estado dele era delicado. O problema de saúde que havia mencionado era mais grave do que imaginávamos. Além disso, ele havia ignorado diversos sintomas durante meses por não ter condições financeiras de continuar os tratamentos recomendados. Enquanto o médico falava, minha mãe começou a chorar em silêncio. Apesar de tudo o que aconteceu, ela nunca deixou de se preocupar com ele. Nos dias seguintes, passamos a nos revezar no hospital. No começo, aquilo foi estranho para mim. Eu ainda carregava anos de mágoa e ressentimento. Mas cada vez que entrava naquele quarto e via meu pai deitado, fraco e dependente de ajuda até para tarefas simples, a raiva parecia perder força. Pela primeira vez, enxergava não o homem que me abandonou, mas um ser humano cheio de falhas que havia cometido erros dos quais se arrependia profundamente. Em uma tarde, quando estávamos sozinhos, ele me chamou para perto. Com dificuldade para falar, pediu desculpas mais uma vez. Disse que não esperava ser perdoado, mas que precisava tentar corrigir pelo menos uma parte do estrago que causou. Então revelou algo que me deixou sem palavras. Durante todos aqueles anos, guardou uma caixa com cartas escritas para mim e para meu irmão. Havia cartas de aniversários, de formaturas, de datas especiais e até de momentos difíceis pelos quais ele soube que passamos. Ele nunca teve coragem de entregá-las. Tinha medo de ser rejeitado. Quando uma enfermeira trouxe a caixa, eu quase não conseguia acreditar. Havia dezenas de envelopes amarelados pelo tempo. Ao abrir alguns deles, encontrei palavras que jamais pensei ler. Relatos sobre o quanto sentia a nossa falta, sobre o arrependimento que carregava e sobre o orgulho que sentia ao acompanhar nossas vidas de longe. Naquela noite, levei a caixa para casa. Eu e meu irmão passamos horas lendo aquelas cartas. Algumas nos fizeram chorar,
outras nos deixaram com ainda mais perguntas. Mas uma coisa ficou clara: durante todos aqueles anos, meu pai nunca deixou de pensar em nós. Talvez isso não apagasse o passado. Talvez não consertasse tudo. Mas mudava muita coisa. Então, quando acreditávamos que a situação finalmente estava se estabilizando, o advogado do hospital nos procurou com uma notícia inesperada. Meu pai havia preparado um documento meses antes, caso algo grave acontecesse. E o conteúdo daquele documento revelaria um segredo guardado por mais de 20 anos, capaz de mudar completamente o futuro da nossa família. 2 dias depois, o advogado pediu que toda a família estivesse presente. Eu, meu irmão, minha mãe e até alguns parentes próximos nos reunimos em uma pequena sala do hospital. Meu pai continuava internado, mas havia solicitado que aquele documento fosse aberto caso sua saúde piorasse. O ambiente estava carregado de tensão. Ninguém fazia ideia do que estava prestes a ouvir. Quando o advogado começou a ler, descobrimos que não se tratava apenas de um testamento. Era uma espécie de declaração que meu pai havia preparado para contar uma verdade que guardou durante mais de 20 anos. Segundo ele, quando eu era criança, nosso avô havia deixado uma pequena propriedade rural para a família. Na época, o terreno parecia não ter valor algum. Porém, anos depois, uma grande empresa demonstrou interesse na região. O problema era que as dívidas que meu pai acumulou ameaçavam tomar não apenas seus bens, mas também qualquer patrimônio ligado à família. Foi então que ele tomou uma decisão que manteve em segredo durante todos aqueles anos. Para proteger aquela propriedade e impedir que ela fosse usada para pagar suas dívidas, transferiu legalmente sua parte para minha mãe antes de sair de casa. Nem ela sabia exatamente o motivo daquela assinatura na época. Achava que era apenas mais um documento relacionado à separação. O advogado então revelou algo ainda mais surpreendente. A propriedade havia sido avaliada recentemente e agora valia uma quantia enorme. O valor era suficiente para garantir conforto e segurança para toda a família por muitos anos. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. Eu estava tentando entender tudo aquilo. Meu pai não havia deixado riquezas escondidas nem uma fortuna secreta. O que ele fez foi proteger algo que acreditava pertencer ao futuro dos filhos. Talvez tenha tomado inúmeras decisões erradas ao longo da vida. Talvez tenha causado dores que jamais desapareceriam completamente. Mas naquele momento percebi que a história nunca foi tão simples quanto eu imaginava. Poucos dias depois, seu estado de saúde piorou. Eu, meu irmão e minha mãe passamos a maior parte do tempo ao seu lado. Em uma manhã tranquila, ele abriu os olhos, olhou para nós três e sorriu. Não disse muitas palavras. Apenas agradeceu pela oportunidade de nos ver novamente juntos. Horas depois, partiu em paz. O luto foi difícil. Mas, pela primeira vez em muitos anos, não senti apenas tristeza. Senti também compreensão. Ao organizar seus pertences, encontramos mais cartas, fotografias e lembranças que mostravam o quanto ele acompanhou nossas vidas de longe. Nunca foi o pai que precisávamos que fosse. Nunca esteve presente quando mais precisávamos. Mas também não foi o monstro que imaginei durante tantos anos. Era apenas um homem cheio de erros, tentando conviver com as consequências das próprias escolhas. Meses depois, eu e meu irmão nos sentamos com nossa mãe na varanda de casa. Conversamos sobre tudo o que havia acontecido e percebemos que o maior presente que recebemos não foi a propriedade nem o dinheiro. Foi a verdade. Durante 15 anos carregamos raiva, ressentimento e perguntas sem resposta. Agora finalmente entendíamos nossa história. E aprendemos uma lição que jamais esqueceríamos. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam também carregam dores que nunca tivemos a chance de conhecer. O perdão não apaga o passado, mas pode impedir que ele continue controlando o nosso futuro. E foi assim que uma família destruída pelo abandono encontrou, muitos anos depois, uma forma inesperada de se reconstruir.